Boa tarde a todos e a todas, professores. Uma vez mais, muito obrigado por terem aceito participar nesta segunda sessão deste segundo ciclo de Conversas com Ciência. Esta que é uma iniciativa dos Clubes Ciência Viva na Escola, por si é uma iniciativa da Ciência Viva e da Direção-Geral da Educação. Muito rapidamente, eu passo-me a apresentar. O meu nome é Pedro Fiado, faço parte do Departamento Educativo da Ciência Viva. Tenho comigo as minhas colegas Gabriela Ferreira e Carla Martins, também do Departamento Educativo da Ciência Viva, e também está connosco a nossa colega Sandra Canário e Marília Ramalho, colegas da Direção-Geral da Educação, portanto, a representarmos aqui a equipa de coordenação nacional. Professores e professoras, hoje convidámos dois à semelhança das outras nossas conversas com ciência, convidámos dois nomes conhecidos ao tema do espaço. Deixámos em aberto este tema de espaço porque, e como eu falava já há pouco, e alguém disse estes dias, o espaço tem muito espaço lá dentro, portanto, daí convidarmos a professora Sónia António e o professor Rui Agostinho para esta conversa, aos quais eu dirijo o meu agradecimento em nome da equipa de coordenação nacional por terem aceito participar nesta sessão. Eu, muito rapidamente, passo então a apresentar os nossos convidados. Começo pela professora Sónia, é professora e investigadora na Universidade de Coimbra, licenciada e mestre em Física pela Universidade de Lisboa e é doutorada em Astrofísica pela Universidade de Manchester. É atualmente membro da direção da Sociedade Portuguesa de Astronomia. O professor Rui Agostinho é professor auxiliar no Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é coordenador científico do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa e diretor do Observatório Astronómico de Lisboa. Licenciou-se em Física pela Faculdade de Ciências, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é doutorado em Física e Astrofísica pela Universidade da Carolina do Norte. Quer a professora Sónia, quer o professor Rui já têm participado em várias iniciativas da Ciência Viva, portanto estão, diria eu, também em casa, se me permitem a expressão. Agradeço-vos uma vez mais a todos por estarem presentes. Eu passo de imediato a palavra à professora Sónia e uma boa sessão a todos e a todas. Obrigada. É sempre um grande prazer participar nas iniciativas do Ciência Viva. Boa tarde a todos os que estão presentes. Eu tenho aqui uma pequena apresentação que acabo de... Acho Só que um pode, segundo. acho que dá para partir. Não, isto é melhor não. Tinha aqui... Só um segundo. Ok. Vocês veem a apresentação? Para já não, professora. Para Não. já ainda não. Não? Ok. Mas vão ver agora no instante. Agora sim. Agora sim. Ok. Sim. Tenho aqui uma pequena apresentação sobre um assunto que eu gostaria de partilhar com vocês, que tem a ver com a radioastronomia e o Observatório SCA. Eu vou dar aqui uma pequena introdução ao Observatório SCA, mas mais informação vocês poderão obtê-la no- na página do SCA ou na página da PT Space, que é a nossa agência espacial portuguesa e que tem neste momento o pluro do ESO, do SCA e da ESA. Começando pelo princípio, a radioastronomia enfim, é um ramo da astrofísica, enfim, por razões históricas, nós às vezes diferenciamos os ramos da astrofísica em termos da gama de frequências ou de comprimentos de onda que nós observamos no universo, mas não deixa de ser a astrofísica, tal como nas outras bandas.
Por vezes as pessoas têm a ideia que o rádio é um som e não é uma luz, claro que não, e tenho a certeza que todas as pessoas que estão aqui a participar connosco sabem bem que o rádio é uma parte do espectro eletromagnético, tal como é a banda visível. Os nossos olhos têm certas características que faz com que só consigam detectar a radiação na banda do visível, mas há muitas mais luzes, digamos, com outras energias, com outras frequências, com outros comprimentos de onda, que vão desde os raios gama, os raios X, o ultravioleta, depois temos o visível, depois temos o infravermelho, as microondas e o rádio. A radioastronomia é algo que foi desenvolvido essencialmente no século XX por uma série de questões também relacionadas com aspectos menos interessantes, como seja questões de guerra, etc. Ela teve, enfim, um pequeno boost, diria eu, a nível de comunicação do mídia com este filme, com o filme de Contact, onde nós vemos a Jodie Foster num radiotelescópio que existe, é o VLA. É um radiotelescópio que está nos Estados Unidos. Enfim, este filme tem vários erros. Um deles é que os astrofísicos, os astrónomos ou os radioastrónomos não se põem a ouvir os sinais do universo com os headphones, não é? Mas bom, com este filme, claramente, enfim, a radioastronomia de alguma maneira teve um certo boost em termos de chegar, de disseminação pelo grande público. Eu também queria mostrar este teaser do filme para vos mostrar as antenas. Estas antenas, são os telescópios com os quais nós observamos o universo na banda do rádio. Tem aqui deste lado outros radiotelescópios, este é outro array, outro conjunto de radioantenas que forma parte do ALMA. O ALMA é também um observatório no qual Portugal participa, faz parte do ESO. Parece. Tal como o ALMA e tal como outros, como o VLA do filme de J.D. Foster, há outros radiotelescópios e, em particular, eu estou aqui mais interessada em falar-vos do SCA. O SCA é uma nova infraestrutura no rádio que está a ser construída. Pelas suas características, vai ser talvez a maior infraestrutura em termos de ciência que alguma vez foi construída. É uma infraestrutura muito grande, como já vos vou mostrar dentro de nada. Mas aqui o meu ponto mais que eu gostaria de salientar um pouco mais é que Portugal é país fundador desta infraestrutura científica. Aderiu ao SCA há cerca de 2 anos. Está aqui a fotografia onde os países membros assinaram a ratificação do Tratado Internacional do SCA. São vários países, enfim, entretanto já se juntaram mais países, mas os países fundadores são poucos. E é a primeira vez, e daqui o grande impacto que isto tem, é a primeira vez que Portugal entra numa infraestrutura científica internacional enquanto país fundador. Portanto, talvez vocês saibam que Portugal faz parte do ESO, da ESA, do CERN, de outras grandes infraestruturas científicas, mas entrou nestas sempre após estas já existirem. Aqui é a primeira vez que Portugal entra como país fundador, algo que nos deve encher de orgulho e ser uma grande motivação enfim, de fazer com que esta área seja uma área de grande sucesso no país. E é por isso mesmo que eu gostaria de focar-me neste ponto, e foi por isso que eu escolhi este tema, é porque, tal como aconteceu no passado, quando Portugal entrou no ESO,
A comunidade de cientistas que têm background e que têm formação em radioastronomia em Portugal é limitada, e isto é algo que me começa a preocupar, enquanto pessoa que, enfim, esteve muito envolvida em todo o processo e que trabalhei bastante em todo o processo da adesão de Portugal ao SCA. Portanto, acho que é uma área que tem muita potencialidade por uma série de razões que eu passo a explicar, e que gostaria de ver, enfim, mais pessoas a serem formadas, e isso também passa pelos primeiros estágios de formação dos nossos jovens, seja na primária, seja na secundária, enfim, gostaria de vos lançar também esse reto de olharem para esta área com carinho e com entusiasmo. Como eu vos dizia, isto é uma grande organização, neste momento participam 16 países, o número não para de crescer e vai crescer, há vários países que têm interesse nesta grande infraestrutura. Ela é composta essencialmente por dois radiotelescópios que estão em dois países diferentes, eu vou falar sobre isso. Aliás, em dois continentes diferentes, um está na Austrália e o outro está na África do Sul, e digamos que os headquarters, de onde está a centralização toda, enfim, burocrática e não só, desta infraestrutura está no Reino Unido, em Jodrell Bank, que é um sítio que eu conheço bem porque foi lá onde eu fiz o meu doutoramento. O radiotelescópio, como eu vos estava a dizer, na verdade, são dois conjuntos de radiotelescópios. Este será o que, na sua versão final, será o que existirá na África do Sul, portanto, chama-se o SCAD-MID. É um conjunto de 197 antenas parabólicas deste tipo, que estão, as mais distantes estão separadas por cerca de 150 quilómetros, e estão no deserto do Karoo. Já existem várias antenas e eu vou-vos mostrar isso dentro de nada. Ainda que se pense que 150 quilómetros é uma distância muito grande, na verdade, para a radioastronomia não é muito grande. Enfim, há o desejo de que esta seja a primeira configuração do SCA num futuro, e tudo tem a ver com dinheiro, essencialmente, haverá o SCA-2, e o SCA-2 irá colocar antenas deste tipo em vários países à volta da África do Sul, entre eles Moçambique. Vai haver também algumas ideias para Angola, mas sítios um pouquinho mais longe, como Quénia, etc., porque nós precisamos de ter as antenas a grandes distâncias, por detalhes que, enfim, que eu agora não vou entrar neles, são um pouco técnicos, mas só para vos dizer que a distância aqui em radioastronomia é importante, e todas estas antenas trabalham em conjunto. Na Austrália é uns tipos de radiotelescópios um pouco diferentes, são radiotelescópios que trabalham a mais baixas frequências e vêm assim em conjuntos. Estou a ver todos os meus slides. Vêm assim em conjuntos de antenazinhas que nós chamamos de árvores de Natal, que vocês já vão ver porquê. Tem mesmo uma árvore parece uma árvore de Natal. E estão, enfim, distribuídas, conjuntos destas antenas estão distribuídas por distâncias que podem chegar até aos 65 quilómetros. Neste tipo de antenas, aqui a distância, enfim, não é tão relevante como nestas aqui. Então aqui está aqui uma fotografia das antenas que parecem arvorezinhas de Natal que eu vos referia, e aqui vou-vos mostrar uma simulação da construção destas antenas, das antenas MID, chamam-se MID, que operacionam, funcionam a frequências
um pouco superiores, frequências de rádio um pouco superiores a estas. E aqui a ideia, isto não é só porque sim, não é? Aqui é porque nós conseguimos detectar e estudar fenómenos a este tipo de frequências, nesta luz, digamos, que é mais difícil estudar nestas e vice-versa. Portanto, aqui a ideia de utilizar dois conjuntos de radioantenas com características diferentes é porque nós estamos a querer estudar coisas diferentes, que eu também vou falar dentro de nada. Nas antenas de baixas frequências, isto é uma simulação, é uma ideia de como é que elas serão agrupadas e como elas ficarão dentro de algum tempo. A construção dos telescópios começou há cerca de 2 anos e vai demorar cerca de 8. Aqui vocês têm enfim, uma fotografia onde vocês podem ver as antenas na Austrália que já estão concluídas e as que estão em construção. Portanto, já temos arrays quase. Bom, esta figura, na verdade, tem 1 ano. É bem possível que alguns destes arrays já tenham sido concluídos, não sei. As antenas de MID na África do Sul, na verdade, já existiam lá algumas antenas. Existia já lá um outro observatório, que é o MEERKAT, e o que aconteceu é que se colocou mais antenas dentro desse rádio observatório e, portanto, enfim, o número de antenas está a aumentar francamente bem. O que é muito importante relativamente a este rádio observatório é que nós podemos ir fazendo ciência à medida que as antenas vão sendo concluídas. Ou seja, nós não precisamos de esperar 8 anos para fazer ciência. A ciência vai acontecer antes. E isto é algo que, pelos vistos, há uma certa dificuldade de entendimento de algumas pessoas, de alguns decisores relativamente a estas áreas, porque acham sempre que temos muito tempo, porque isto só vai acontecer daqui a 8 anos. Wrong, errado, completamente errado. Isto está a acontecer agora e nós devíamos estar neste momento, alguns de nós estamos, mas não de uma maneira, enfim, nacional, já a participar na toda a verificação científica neste momento, etc, etc. Este, este telescópio não é só um telescópio em termos enfim, de interesse para a astrofísica, mas é um telescópio que tem muitos desafios, e um dos grandes desafios que tem é lidar com uma grande quantidade de dados. O que vocês estão aqui a ver enfim, é um infográfico de como é que os dados são recolhidos, são tratados e são distribuídos. Não quero, enfim, perder muito tempo com isto, mas só para vos dizer que a quantidade de dados produzida é algo extremamente elevado e que isto é um grande desafio a uma série de companhias, tipo, por exemplo, IBMs, que estão envolvidas no SCA, porque para eles isto é um desafio que eles gostam de responder, porque depois lhes permitirá aplicar tudo o desenvolvimento, tudo desenvolvido noutras áreas. Portanto, isto é um grande esforço não só de transporte de dados, porque os dados vêm desde os telescópios até, primeiro, uma central que fica perto cada um dos conjuntos de rádios telescópios na África do Sul e na Austrália. Depois há todo um processamento, e o processamento de dados no rádio é um processamento complexo e que necessita de muita capacidade computacional. E depois, quando os dados já são tratados com uma série de coisas, eles serão distribuídos por vários centros ao longo da Europa, que seria muito bom que Portugal tivesse um desses centros.
que são esses centros que fazem a última, digamos, o último tratamento dos dados e depois os distribuem para os cientistas. Portanto, isto é uma maneira um bocadinho diferente do que costuma acontecer na astronomia, que os astrónomos obtêm os dados e são eles que os tratam, digamos, de uma série de questões. Aqui não vai acontecer isso, porque o número de dados é tão brutal, que não havia capacidade de armazenamento de todos os dados obtidos e, portanto, há um processamento dos dados já por parte do próprio SCA. Portanto, enfim, isto é um bocadinho o que eu vos estava a dizer. Portanto, os dados são primeiro processados nos centros de processamento de dados especializados, depois estes vão para os centros chamados centros regionais do SCA. Nós sabemos que Espanha vai ter um com certeza, a Itália vai ter outros com certeza, o Reino Unido, França, enfim, há já vários que estão perfeitamente identificados. E depois os centros de investigação poderão então pedir esses dados aos centros regionais de SCA e depois fazer ciência com esses dados. Bom, mas isto tudo é para quê, não é? Isto tudo, não se constroem estas mega infraestruturas científicas que custam muitos milhões aos contribuintes por nada, não é? É claro que há uma série de questões científicas que precisam de ser respondidas. E uma coisa que os contribuintes também têm que perceber é que hoje em dia as questões científicas que existem já não são passíveis de ser respondidas com pequenas infraestruturas. As pequenas infraestruturas científicas já deram resposta a uma série de questões muito importantes, mas agora a nossa ambição é irmos bastante mais longe no conhecimento, e este ir bastante mais longe no conhecimento faz com que se precise de construir infraestruturas científicas muito complicadas, muito complexas, e por isso é que elas são todas feitas no âmbito internacional, porque nenhum país tem capacidade económica de construir qualquer coisa do género sozinho, nem mesmo os Estados Unidos. Portanto, todas estas infraestruturas são feitas em tratados internacionais. Aqui são algumas das questões que o SCA vai ter um impacto muitíssimo importante. Se alguém quiser, eu posso depois, enfim, falar sobre cada uma delas. Só referir que a primeira razão científica para a construção do SCA foi um mapeamento do hidrogênio do universo. Portanto, essa foi a primeira ideia, e eu estava em Jodrell Bank, ainda como aluna de doutoramento, quando se começou a falar dessas coisas nos corredores. Portanto, conseguirmos, o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, mas por uma série de razões nós precisamos saber como é que ele se distribui no universo. E para isso precisamos de o detectar. Só que o hidrogênio é extremamente difícil de detectar e por isso precisamos de uma grande capacidade coletora de sinal. E por isso é que precisamos de todas estas antenas. Precisamos de muita capacidade coletora de sinal. E essa foi a primeira razão. Mas, enfim, depois muitas outras vêm com uma infraestrutura desta capacidade, pode responder a muito mais outras coisas. Gostaria também de vos dizer que, cada vez mais, estas grandes infraestruturas têm impacto em muitas outras áreas da sociedade. Sempre foi assim, sempre foi assim. Imaginem o que seria de nós se alguém não se tivesse lembrado de estudar eletricidade, ou se alguém não se tivesse lembrado de pensar numa rede de trabalho e inventasse a web ou Wi-Fi, enfim. Há sempre, e já agora o Wi-Fi foi num grupo de pessoas que estava a trabalhar em galáxias com buracos supermassivos e que precisava de comunicar entre elas. E então lembraram-se de fazer uma rede Wi-Fi para trocar informação. Claro que os astrofísicos são bastante bons em não perceber o alcance
económico das suas descobertas e, portanto, ficaram sem a patente, não é? E outros ficaram com essa patente. Mas, enfim, isto tudo tem consequências societais importantes e o SCA, pelas suas características, tem enfim, um grande impacto a nível de tratamento de Big Data, que eu já referi, das telecomunicações também, porque, enfim, todo o transporte de dados, etc. Nas renováveis, porque muitas destas antenas estão longe de qualquer sítio habitado e, portanto, ninguém se lembra de levar eletricidade até às antenas, e o que é impensável. E, por outro lado, também os custos de eletricidade seriam gigantescos, todos estes computadores, etc. Blá, blá, blá. Portanto, é aposta fortemente nas renováveis e todo o software engineering, claro, para todo o processamento de dados, etc. Portanto, isto tudo tem consequências a nível de várias áreas. Eu aqui dou-vos exemplos que são, enfim, exemplos engraçados que já existem hoje em dia, que o processamento, por exemplo, de dados do rádio, e em particular, neste caso, para a agricultura, por satélites, é baseada no processamento de dados que se faz com o ALMA, que é um radiotelescópio que já está a funcionar, portanto, de forma aos satélites, enfim, conseguirem perceber os dados dos satélites, serem perceptíveis em termos de uma série de coisas, em termos de umidade, etc. Utiliza-se o software, ou parte do software que é utilizado para a redução de dados do ALMA. E aqui eu dou-vos também um outro aspecto que há muito tempo que logaritmos algoritmos, peço desculpa, que são utilizados na radioastronomia têm sido utilizados na medicina. O que vocês veem aqui são duas imagens que parecem muito parecidas. Nesta aqui é um problema das carótidas de um paciente, portanto é uma ressonância magnética de um paciente, e nesta aqui é um fenómeno astrofísico, que são uma lente gravitacional, onde há um fenómeno de luz, e portanto esta é uma imagem do universo, digamos, e esta é uma imagem da carótida de uma pessoa. Portanto, todos estes desenvolvimentos de algoritmos, etc., que se fazem nestas áreas, depois têm uma aplicabilidade noutras áreas. Agora acabaria só com 2 slides para vos dar alguns exemplos que muito simples. Eu vi isto de uma colega minha que faz disseminação de radioastronomia em Itália, e ela construiu estes painéis para mostrar às crianças a diferença entre ter um telescópio que consegue detectar sinais muito fracos, um telescópio que consegue bastante detalhe, portanto, bastante resolução, e o telescópio que nós queremos, que é as duas coisas, que é bastante detalhe e bastante capacidade coletora. Portanto, ela brincou aqui com o tamanho dos pins do Pat Donald, com mais ou menos pins, e depois, enfim, a combinação, que é isto que nós queremos. Portanto, há uma série de casos que se podem trabalhar para explicar a radioastronomia e uma série de exemplos relacionados com esta área na web. Enfim, eu posso, se alguém estiver interessado, eu posso depois, enfim, não é a minha área, mas posso indicar pessoas que eu sei que estão a trabalhar nestas áreas. Aqui é um exemplo muito giro sobre interferometria, sobre a disposição dos radiotelescópios e quantos são, de forma a restituir a Mona Lisa. Se radiotelescópios estivessem a ver a Mona Lisa, se tivessem uma Mona Lisa no espaço e tivessem a observar a Mona Lisa, tudo depende do número de telescópios e como eles estão distribuídos entre eles, para nós restituirmos ou não a nossa Mona Lisa. É mais um exemplo. E, finalmente, dizer-vos que há um tempo atrás eu participo nestes projetos, mas o contacto é o João Retré, que é o coordenador nacional de outreach da IAU. A IAU é a International Astronomy Union, Astronomical Union, é o grande, digamos, a grande rede internacional de astrofísica profissional.
e que há 2 projetos neste momento em curso, que são projetos de disseminação da radioastronomia. Isto é uma colaboração entre o SKY e a IAU, e que um deles chama-se From SKO to the Wall, e é uma colaboração de vários países em que nós estamos a fazer, ou, enfim, eu não estou a fazer muito, portanto não posso falar em meu nome, mas enfim, a ideia é ter uma série de produtos educacionais e tê-los nas línguas de cada país, portanto não só em inglês, como é muito hábito, mas também tê-las em português e em castelhano. E a outra é portanto, este projeto está a ser liderado em Portugal e pelo João Reitré, e depois há um outro que é liderado em França, mas Portugal também participa, e para este eu indicar-vos-ia o Domingos Barbosa, mas mais uma vez, se alguém quiser contactar-me, tenho todo o gosto em tentar ajudar, que aqui a ideia é tirar partido de uma pequena network, uma pequena rede de radiotelescópios pequeninos, e que com estes, através de uma web, portanto aqui o desenvolvimento está mais nessa web, de que os professores podem, em sala de aula, podem dirigir essas radioantenas e podem tentar detectar sinais da nossa própria galáxia. E pronto, e fico por aqui. Obrigado, professora Sónia. Ficámos aqui todos com algumas ideias, com algumas curiosidades, eu acredito também. Se quiserem colocar alguma questão à professora Sónia e desta intervenção da professora, façam-no através do nosso QIA, e depois no final da sessão nós vamos colocando essas questões. Eu sei que por questões profissionais a professora Sónia provavelmente não poderá ficar connosco até o final da sessão, mas se entretanto alguma das questões for direcionada àquilo que nos trouxe aqui, se houver aqui alguma questão, algum conceito ou alguma ideia que as pessoas queiram ver esclarecida, nós depois também faremos chegar essa informação à professora, que terá com certeza depois o gosto de nos responder e retribuir aos professores. Obrigado, professora. Passamos então ao nosso próximo convidado, o professor Rui Agostinho, a qual agradeço uma vez mais também a disponibilidade para estar aqui connosco hoje. De nada, é um prazer. Não sei se estão a ouvir bem. Estamos sim, professor. Conseguimos. Ok, ótimo. Obrigado. Está bem. De nada. Eu não tenho uma apresentação organizada, só estou aqui para dizer olá, boa tarde, está tudo bem? Não é. A minha ideia é saltar entre vários tópicos dentro da área da astronomia e do espaço que estejam e que estão ligados com a parte do ensino. Coisas que podem ser exploradas a vários níveis e que, obviamente, numa sala de aulas permite dar exemplos, permite explorar ideias, dar trabalhos concretos em que se possam realizar e que estejam ligados com as aprendizagens que a miudagem tem que fazer. Na realidade, vou saltar por vários conceitos interessantes, coisas que são faladas a diferentes níveis, e o meu objetivo é, na realidade, esse, está bem? Então, se tiver autorização para partilhar esta coisa, aqui vamos então começar. Não sei se já estão a ver Já estamos sim, professor. A minha apresentação. Ok. Comecemos primeiro. Vejam lá se eu fizer assim, se veem o slide. Estamos a ver, sim. Em ecrã completo? Sim. Ok. Um dos primeiros conceitos simples, e que é a trigonometria simples, está ligada com as fases da Lua. Portanto, envolve o conceito de ângulo. Não sei em que ano letivo, ou sétimo, oitavo ou nono ano, é que se dá a trigonometria, mas podermos explicar as fases da Lua é, na realidade, uma matemática extremamente simples. Reparem, eu fiz aqui o boneco, está aqui o Sol do lado esquerdo, aqui está a Terra, e vermos a fase da Lua, ela varia, porque a Lua, durante um mês, dá a volta à Terra. É isto que a Lua faz. E nós, na Terra, vemos apenas uma parte da Lua. Quer dizer o quê? Neste exemplo que aqui está montado,
nós veremos esta parte do ângulo θ que está iluminado e a outra parte toda que está às escuras. A fase da Lua é, na realidade, o valor deste ângulo θ, que aqui está. Se fizerem a trigonometria, este ângulo é exatamente igual àquela. Se eu puxar a Lua para ali, daqui não posso porque o slide não é dinâmico, o θ ficaria igual a zero e estaríamos a ver o lado completamente às escuras da Lua. Seria a Lua nova. Portanto, o lado iluminado não é mais do que o ângulo que aqui está. Vejamos uma outra simulação. Esta aqui é dinâmica. Posso brincar com a posição da Lua à volta da Terra. Portanto, fiz aqui um programa que permite fazer esta brincadeira. Você na Terra está aqui a olhar para a Lua. Reparem que o lado iluminado da Lua é sempre, obviamente, a mesma metade, aquela que está virada para o Sol. Sempre. Esteja a Lua deste lado da Terra em relação ao Sol, mas a face iluminada é sempre exatamente a mesma. Ok? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, aquilo que é visto da Terra é apenas esta face que está pintada de cor de laranja. Tal como eu disse ainda há bocadinho, veremos do lado que é visível para a Terra uma parte iluminada e outra parte que está às escuras. A vista, aquilo que é visto da Terra é este boneco que aqui está. Portanto, consoante a Lua vai andando, não sei se reconhecem, isto é o quê? Isto é o quarto minguante. É minguante porque a quantidade ou a fração de Lua iluminada está a diminuir. Consoante a Lua progride para ali, vemos uma fração iluminada cada vez menor. Ok? Isto chama-se a segunda giba. Giba vem do conceito desta curvatura que aqui está. Curiosamente, a Lua está sempre metade iluminada e metade às escuras. Nós da Terra é que vemos frações diferentes de parte iluminada e de parte às escuras. Quando a Lua fica exatamente nesta posição, a face da Lua virada para a Terra é a face que não está iluminada pelo Sol. Portanto, chamamos a isto a Lua nova. Eu aqui não pintei o ângulo, mas o conceito de fase lunar é exatamente aquele ângulo. Este aqui é a fase zero e depois, consoante a Lua roda, o ângulo vai aumentando. Na realidade, ângulo zero, ângulo 90 graus, aqui temos nomes, isto é o quarto crescente, crescente porque a quantidade iluminada está a aumentar. Portanto, é um conceito simples da matemática, muito simples e que permite entender as fases da Lua. Outra fofoca gira é o problema da Lua rodar ou não rodar. Para isso vale a pena pôr aqui um sistema de referência, que é esta cruz que aqui está. Eu pintei-lhe umas letras, o S é sempre o ponto que está virado para o Sol, e nesse sistema de referência que é estático, temos sempre este lado aqui virado para o Sol, e a conversa começa por aí. Suponhamos que a Lua não rodava mesmo. Portanto, quem vivesse aqui no ponto S estaria sempre virado para o Sol, sempre virado para o Sol, e às 2 por 3, reparem, na Terra estaríamos a ver o lado S, o ponto S, e consoante a Lua dá a volta à Terra, agora deixaríamos de ver o ponto S, não está na nossa perspectiva, e deste lado aqui estaríamos a ver exatamente o lado oposto ao S. Portanto, é uma justificação simples, uma simulação simples de fazer, para mostrar que nós, como não vemos os lados todos da Lua, quer dizer que a Lua tem que rodar. Tem que rodar. Porque se ela não rodasse, como se acredita, então nós veríamos todos os lados da Lua, desde o lado S até ao lado oposto ao lado S. Ora, não é isso que acontece. A única maneira de vermos os lados todos é que o ponto S vá rodando de maneira a que o ponto S esteja sempre virado para a Terra. Ok? Portanto, é um conceito simples. Não sei se alguém quer comentar em que altura do ensino é que falam destas coisas ou se nem chegou a falar. Alguém pode dizer Sétimo alguma ano. coisa? É no sétimo ano.
É no 7º ano. E é um conceito difícil, fácil de entender. Muito Toda a gente acredita difícil. que a Lua não roda, Acreditam. porque vira sempre a mesma face, não é? Eu normalmente faço um teatro. Pois, o teatro é a boa situação. Exatamente. É fazer um teatro para mostrar esse conceito. De modo que é que não é evidente quando se diz que a Lua vira sempre a mesma face, as pessoas dizem, então é porque ela não roda. Não. O que acontece é que, e podemos, é fácil deduzir aqui, se a Lua demora 14 dias e meio a chegar a este lado e o lado S agora terá de estar virado para a Terra, terá de estar virado para a Terra para vermos sempre o lado S, quer dizer que em meia volta da órbita a Lua teve de dar meia volta sobre si própria, para o lado S, as montanhas que estão no lado S estarem viradas para a Terra também. Portanto, é uma geometria muito simples. E quem quiser pôr um bocadinho de trigonometria, põe aqui os ângulos e pode fazer isto jogando com os ângulos e chamando isto de fase lunar. Portanto, é um conceito simples que pode ser explorado. O outro conceito simples é que, de facto, a Lua anda à volta da Terra. Eu aqui não pintei a sombra que a Lua faz. O que é que aconteceria? E que a Terra faz, todas as vezes que a Lua passa atrás da Terra, na realidade estaria dentro do cone de sombra da Terra. Porque aqui está a luz do Sol, mas aqui atrás da Terra está a sombra. Não há luz do Sol. Quer dizer o quê? Que em todos os meses deveria de existir um eclipse da Lua. Já não estou a falar dos eclipses do Sol, né? Mas pelo menos os eclipses da Lua. E nós sabemos que isso não acontece. Só há 2 ocasiões no ano em que isto ocorre. E qual é a razão? A razão também é simples. A razão é que a órbita da Lua está inclinada, aqui está muito exagerada, está inclinada em 5 graus, está inclinada em 5 graus, a órbita da Lua é este plano amarelo, está inclinada em 5 graus em relação ao plano da órbita da Terra, o plano da eclíptica, é o plano da órbita terrestre. Portanto, o que é que acontece na maior parte do ano? Na realidade, quando a Lua passa atrás da Terra, está a passar por cima do cone de sombra da Terra. Quando a Lua, passado 14 dias, passa à frente da Terra, coloca-se entre o Sol e a Terra, na realidade está a passar, o seu cone de sombra passa por baixo da Terra. E isto é uma trigonometria também que se faz, eu costumo fazer com os alunos aqui, mas a trigonometria é extremamente simples. Colocando aqui a Terra, aqui está o plano orbital da Lua. Plano orbital da Lua, eu aqui, são apenas 5 graus, eu aqui exagerei muito a figura para se entender bem a situação. E é questão de vermos quanto é que vale esta altura H, este cateto do triângulo. Reparem, é conhecido o quê? A distância entre a Terra e a Lua, os tais 384 mil quilómetros. Em trigonometria, sabemos bem qual é o valor da hipotenusa do triângulo, conhece também qual é o valor do ângulo, que aqui está, são 5 graus, cerca de 5 graus e meio, na realidade 5,2 graus. Portanto, hipotenusa, o ângulo, este é o cateto oposto, é a função seno. Quando se faz o cálculo para o valor do H, dá que são 33 mil quilómetros. 33 mil quilómetros é praticamente 10 vezes o diâmetro da Lua. Portanto, a Lua está muito afastada daquilo que é o cone de sombra da Terra. E o mesmo acontece 2 semanas depois, quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, o seu cone de sombra passa por baixo da Terra. Por causa disso é que não existem eclipses todos os meses. Mas é necessário, para haver eclipse, é necessário uma condição muito curiosa, que é, consoante os meses passam, a Lua progride na órbita à volta da Terra, ou, perdão, a Terra progride na órbita à volta do Sol, o plano orbital da Lua não muda, isto é Barreto, mas para já eu vou dizer isso, muda muito lentamente, o plano orbital não muda
E às 2 por 3, esta linha de interseção entre os dois planos, o plano orbital da Lua a amarelo e o plano orbital da Terra à volta do Sol, esta linha de interseção permanece constante, mas há uma posição na órbita em que esta linha dos nodos aponta exatamente para o Sol, passa pelo centro do Sol. Nesta condição, a sombra da Lua, quando ela está entre o Sol e a Terra, projeta-se sobre a Terra. E no local onde a sombra se projeta, quem vive lá vê a Lua a tapar o Sol. 2 semanas depois é a vez da Lua entrar na sombra da Terra e vemos o eclipse da Lua. Passado, como isto nunca está parado, continuamos a andar, depois o resto dos meses não há eclipse e, passado cerca de quase 6 meses, voltamos a repetir a mesma condição de eclipse. Por causa disso é que há 2 épocas no ano em que há eclipses. E em todas as épocas existe sempre um eclipse do Sol e um eclipse da Lua. E o mesmo acontecerá aqui. Portanto, são conceitos simples de geometria e que permitem permitem-nos explicar porque é que não temos eclipse todos os anos e porque é que há situações, há 2 épocas de eclipse no ano. Esta aqui é quando a Lua entra pelo cone de sombra da Terra. Não sei se falam sobre os eclipses do ensino secundário. Alguém pode dizer alguma coisa? Secundário não, é no básico só. Hã? É só no básico. É só no básico, falam dos Sim, na eclipses, não é? secundária não se fala em astronomia, quase nenhuma. Ok. Isto é a astronomia do dia a dia de observação do Sim, cosmos. sim, É sim, coisa sim. simples, exatamente. Outro conceito importante e que também liga com o sistema Sol, Terra, Lua tem a ver com o verão e o inverno, não é? Muita gente, ou ainda passa muito a ideia de que termos o verão e o inverno está muito ligado e controlado pela distância da Terra ao Sol. Não sei se falam disto também. Falam disto? Sim, quando se dão as Sim, estações do fala-se ano. no sétimo. No sétimo ano, Fala-se o sim. sétimo. É. Ok. É só o E o que é sétimo que eu ano vejo na da sala de aulas? Que é astronomia. a distância da Terra ao Sol que controla a coisa? Ou não houve isso sequer? Não, a inclinação do A eixo. inclinação do eixo, falamos sim. Ok. E conseguem convencer a miudagem? Sim, com um globo. Com uma atividade prática, sim. Ok. Há um número muito engraçado e que é fácil de perceberem, que é dizer, nesta altura estamos a viver inverno aqui, e o dia em que a Terra se aproximou mais do Sol foi no dia 3 de janeiro. Portanto, a Terra esteve mais próxima do Sol no dia Inverno. 3 de janeiro, que é exatamente inverno para nós. Portanto, a questão de verão e de inverno não pode Não ser tem nada a ver com controlado pela distância. É que não dá mesmo para ser controlado pela distância. Temos outro fator, e aí é preciso entrar sobre o que é que aquece a atmosfera. Hão de reparar que o IPMA, quando publica as temperaturas, fala da temperatura do ar. O que nós sentimos é a temperatura do ar. E aí entra aqui a física de como é que a atmosfera aquece. Portanto, esse é um conceito importante. E basicamente é pensarmos o quê? É pensarmos que a luz do Sol, praticamente quase toda, atravessa a atmosfera. Sim ou não? Sim, sim. Pergunta de exame. Diga lá. A minha afirmação foi quase toda a luz solar atravessa a atmosfera. Prove que. Não, é falso. Se for a luz visível, se Não. não for a visível, não. E a luz Parte visível é a refletida, maioria ou não parte. é? A Não, luz visível é a maioria da luz solar ou não é? Não. 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 E a resposta é A sim, janela senhor. Não. É. Quando fazem a equação e põem a equação de Planck, a componente visível é dominante. É dominante mesmo. Mesmo dominante. Vamos lá ver aqui. Vamos lá ver aqui uma questão dessas. Pensemos assim. Esta aqui.
este é o espectro de emissão para várias temperaturas de estrelas. Aqui o nosso Sol está nos 5.800 e corresponde a esta curva que aqui se encontra, ok? E eu, por causa do zoom, não consigo ver aqui a barra e apontar a barra dos comprimentos de onda. Não tenho aqui a barra dos comprimentos de onda, tenho que sair daqui para ver o valor que aqui está. Aqui está 1 micron. Ok, aqui está 1 micron. Quando se faz esse integral todo, a parte... é que esta parte toda de... Tenho que tirar, não consigo ver aqui. Toda esta parte, que aqui está, isto é infravermelho, e há absorção das moléculas nesta componente. Mas a área toda que aqui está é bastante mais. E já vamos ver o que é que acontece efetivamente. Na realidade, a emissão solar está aqui, a absorção das moléculas é apenas do lado do infravermelho, e temos a emissão que é feita pelo chão. Quando se faz o balanço energético, o que é que temos? Tem um diagrama que mostra a luz que vem do Sol, uma parte dela é retrorefletida, é retrodifusão na realidade, 6%, 100% da Lua que vem, 6 regressam ao espaço por retrodifusão nas moléculas, 4% efetivamente chega ao chão e consegue escapar para o espaço sem ter mais absorções pela atmosfera. Há 20% que é refletida nas nuvens, 4% é absorvida, 16% é absorvida diretamente pela atmosfera. 50% chega ao chão. Estão a ver os números? Então, 50% efetivamente chega ao chão. A absorção direta na atmosfera, e é do lado do infravermelho, corresponde apenas a 16% da luz solar. Isto é do lado infravermelho, ok? E isto aquece a atmosfera, mas é pouco. Da luz solar toda que vem, isto é uma pequena quantidade. Estes 50% que chegam à atmosfera, depois sim, aquecem o solo, estes aquecem o chão, e agora o chão está a uma temperatura razoável, já na casa dos 10, 15, 20, 30 Celsius, radia no infravermelho. Pronto, e aqui estas componentes são importantes. O solo tem uma parte que também vai até às nuvens, recebe a emissão das próprias nuvens, porque as nuvens estão a uma temperatura mais baixa, mas também emitem uma componente que vai para o espaço, outra que vem para o solo, dá para aquecer, e daquilo que é emitido do solo, há 50% que fica preso na atmosfera. Portanto, as componentes cruciais de aquecer a atmosfera, reparem que são dominadas pelo infravermelho que vem do chão. 16 que vem do Sol, 50 que vem do chão. Portanto, é imenso. Tudo o que serve para aquecer a atmosfera é dominado pela temperatura a que o chão estiver. Portanto, é importantíssimo para aquecer a temperatura atmosférica que haja Sol. Esta é a razão porque quando o Sol desaparece, efetivamente a temperatura começa a baixar. Começa a baixar porquê? Porque a emissão para o espaço não termina. A atmosfera está quente e continua a radiar para o espaço. E a temperatura efetivamente baixa. Portanto, quando olharmos a isto, passa a ser importante saber, na realidade, quem é que aquece o chão. E é durante o dia que isto acontece. E é aí que entra a latitude e a inclinação do eixo. Entram as duas coisas. Porquê? Porque se o Sol estiver mais alto, o Sol estará por aqui. Se o Sol estiver mais baixo, então 1 metro quadrado de fluxo solar, eu pus aqui este quadrado para indicar o metro quadrado que recebe o fluxo solar a 90 graus, quando isto projeta no chão, devido à inclinação, o H é o ângulo da altura do Sol num certo momento, este 1 metro quadrado transforma-se numa área maior. E ao transformar-se numa área maior, quer dizer que se aqui vinham 1000 joules por segundo, 1000 watts no metro quadrado, os mesmos 1000 watts estão agora espalhados numa superfície maior.
É evidente que quanto mais rasante, mais perto do horizonte o Sol estiver, os metros quadrados aqui aumentam. Quer dizer o quê? Os 1000 watts que vinham neste metro quadrado, em vez de ser espalhados por 1 metro, são espalhados por 1,5 metro, por 2 metros, e quando o Sol se está a pôr é por 3 metros, e isso tem implicações. Quer dizer que em cada metro quadrado do chão entra menos energia e o chão aquece menos. Se o chão aquece menos, radia menos. Se radia menos, também a absorção, o aquecimento da atmosfera diminui. Portanto, este ângulo aqui depende de vários fatores. Um deles é a variação diária do Sol, desde que nasce, sobe mais alto e se põe, mas depende da latitude do lugar também. Isso é o que faz a coisa. E aí entra as questões do ano. Qual é a diferença entre o verão e o inverno para uma certa latitude? É que consoante o Sol, durante o ano, olhem aqui para a linha amarela, o Sol progride sobre o plano orbital da Terra, o plano da eclíptica. A 20 de março o Sol está aqui, consoante os meses passam, o Sol atinge latitudes mais altas, aqui estamos no 21 de junho, e depois os meses passa aqui por este ponto novamente pelo Equador, e depois atinge a latitude mais negativa, ok? Aqui a 21 de dezembro atinge a latitude mais negativa, quer dizer que dependendo da latitude do lugar, a latitude do lugar faz este eixo ir mais para ali ou ir mais para baixo. É isso que ela faz. De modo que o resultado é, eu pus aqui um gráfico de latitude, isto é Equador, latitude mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, e pus também a declinação do Sol. Qual é a latitude que o Sol tem? E calculei qual é o fluxo que chega ao chão. Qual é o fluxo que chega ao chão? E o gráfico é um gráfico tridimensional, aqui está um fluxo de 100%, 80%, 60%, 40%, 0. E reparem, vamos escolher o dia do equinócio, um dos dois equinócios, quando o Sol está aqui na latitude 0. Olhando a este mapa, o que é que acontece? Quando o Sol está exatamente a passar no Equador, acontece que são as latitudes de 0 graus que conseguem ter 100% do fluxo solar. Quando aumentamos a latitude, e estamos a falar do Sol mais alto durante o dia, no Equador ele passa menos mesmo no zénite, quando se vai para latitudes mais altas ele já não passa no zénite no dia, na hora do meio-dia solar, passa mais baixo. E ao passar mais baixo, o que é que acontece? O fluxo solar vai reduzindo de 100% para 90%, para 80%, para 70%, para 60%. Portanto, no mesmo dia, consoante a latitude, as várias cidades em latitude no planeta têm menos fluxo solar. É o que acontece. A definição dos trópicos é dado pela inclinação do eixo da Terra, que é a inclinação ao plano da eclíptica. Por exemplo, quando o Sol atinge a latitude norte maior, os 23 graus e 40 e 24 minutos de latitude, quase mais 23,5, acontece que agora são estas latitudes de 23 graus e meio que tem o Sol no zénite. Portanto, isto define o trópico. As linhas trópicas, eu pus apenas o hemisfério norte, isto é simétrico para o lado sul, né, para as latitudes a sul. As linhas trópicas são exatamente definidas pela inclinação do eixo da Terra. São as latitudes onde ainda se consegue ver o Sol passar exatamente no zénite um dia no ano. O trópico só vê uma vez no ano, todas estas latitudes daqui até ao Equador veem 2 vezes. Porquê? Porque o Sol aumenta a latitude, passou uma vez, e depois diminui a latitude, passou a segunda vez. Portanto, isto controla o aquecimento que a atmosfera pode ter nas diversas latitudes. Feito um gráfico de qual é a quantidade de energia que é depositada no planeta diariamente. Eu fiz o gráfico ao longo do paralelo. Reparem, e este aqui dá-nos para entender, na realidade é o somatório ao longo do dia, desde que o Sol nasce até que o Sol se põe.
Depende da latitude, latitude 0, 10, 20, 30, 40, e depende ao longo do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E reparem, estão aqui curvas de intensidade, está numa unidade que é muito utilizada neste tipo de gráficos, que é 10 gigacalorias, é o que aqui está, e é o total que entra por centímetro quadrado, é 10 gigacalorias por centímetro quadrado. E é o somatório de todas as horas de sol naquele dia. Reparem o que é que acontece. Na realidade, quando o sol está para latitudes negativas, obviamente são estes lugares que têm o sol mais alto e conseguem mais horas de sol e maior fluxo de entrada por metro quadrado no chão. Pois o sol vai mudando a latitude, atravessa o Equador, vai para o lado norte, obviamente temos aqui, e depois vai para o lado sul. É curioso que isto não é simétrico. Não é simétrico porque há uma pequenina variação. E esta pequena variação agora tem a ver com a distância ao Sol. O que acontece é que quando estamos aqui no 21 de junho, esta data que aqui está marcada, não, 21 de junho está aqui, esta é a linha que aqui está marcada, não, isto é o 21 de junho, esta linha é o 21 de junho. Mas o que interessa aqui é também a posição do afélio e a posição do periélio. Reparem que, apesar do Sol de março, abril, maio, junho, o Sol estar a ir para latitudes norte, na realidade está-se a afastar do Sol. E quando se afasta, o fluxo diminui. O fluxo solar que nos chega diminui um pouco. Portanto, a quantidade de luz e energia que temos por metro quadrado não é tão grande como temos no hemisfério sul. Porquê? Porque quando o Sol vai para latitudes negativas, também se aproxima do Sol. Há aqui uma pequenina diferença. Na realidade, traduzindo isto em temperatura, em relação a uma temperatura média no planeta, há aqui uma variação de mais 2 graus, menos 2 graus. Apenas isso. Devido à excentricidade da órbita, a variação na temperatura média do planeta é exclusivamente de mais 2 graus, menos 2 graus. Portanto, o que é que acontece? Quando é verão para nós no hemisfério norte, como o Sol está mais afastado, a Terra está afastada, está a atingir o afélio, ponto mais afastado, a nossa temperatura média no verão é, em média, menos 2 graus do que aquilo que devia ser se a órbita fosse circular. Por outro lado, quando o Sol vai para o lado, para latitudes negativas, e existe verão do lado sul do planeta, devido à excentricidade da órbita, as temperaturas médias do lado sul são 2 graus mais elevadas quando comparado com uma órbita se fosse perfeitamente circular. Portanto, o fator da distância não é o fator que controla a nossa temperatura média, ok? Portanto, isto é um bocadinho mais rebuscado para mostrar aos miúdos, claro que é, mas o que nos interessa é que, de facto, o aquecimento que é produzido no chão, o chão tem que aquecer e depois é o calor radiado pelo chão que tem a componente de leão, e é a parte dominante que é absorvida pela atmosfera para a atmosfera ser aquecida. Ok? Eu fiz aqui um outro diagrama, uma outra simulação, que é o que é que acontece na órbita terrestre. Portanto, isto é exatamente a órbita terrestre. Não, anda lá para trás. A órbita terrestre é a órbita terrestre com a sua pequena excentricidade. Isto é um setor equivalente praticamente a um mês de órbita. E o Sol está neste foco. Está neste foco. Aqui a Terra está um bocadinho mais próxima, a distância é ligeiramente menor do que uma unidade astronómica, e aqui a distância é ligeiramente maior do que uma unidade astronómica. No hemisfério norte estamos aqui a ter inverno, e depois no mesmo hemisfério norte estaremos aqui, quando estamos mais afastados, estamos a ter verão. É o que acontece. Esta história é interessante para a Terra, mas, por exemplo, se formos para Marte, a excentricidade da órbita já tem impacto, porque em relação a uma temperatura média, a excentricidade é tão grande
a excentricidade é de 9%, este 0,093 quer dizer que é de 9% de excentricidade. Na realidade, Marte faz muita diferença estar do lado do periélio, ponto mais próximo, ou estar do lado do afélio. A sua temperatura média varia em relação ao valor médio anual de mais ou menos 10 graus. Portanto, se vivêssemos em Marte, daria para sentir a diferença de temperatura devido à excentricidade orbital. Não é o caso do nosso planeta, não é? Eu fiz até, aliás, aqui um outro gráfico, foi também tirar um outro efeito que temos em cima, que é de termos uma atmosfera rica em gases de estufa. Reparem, se o planeta fosse como a Lua, se o nosso planeta fosse como a Lua, sem atmosfera nenhuma, então a temperatura média de superfície do planeta seria esta que aqui está. Esta seria a temperatura média. Negativa, completamente negativa. E a excentricidade orbital faria isto. Faria isto. Mas como temos um efeito de estufa, quer dizer o quê? A radiação infravermelha pode ser absorvida pelas camadas atmosféricas. As moléculas excitam-se. E, obviamente, depois, ao desexcitar, tanto radiam para fora como radiam para baixo, para dentro, mantendo essa radiação dentro da atmosfera. Portanto, está colocada uma tampa semitransparente que faz com que uma parte dessa radiação infravermelha permaneça dentro deste gás que é a atmosfera. Uma parte continua a escapar, obviamente, mas isso altera a temperatura média aqui à superfície. Na realidade, não temos esta temperatura de equilíbrio, que é uma temperatura de equilíbrio sem haver efeito de estufa, mas quando se mete efeito de estufa, devido à nossa atmosfera, temos mais 33 graus em cima. É muita coisa. Basicamente, se retirarmos os gases dominantes de efeito de estufa, e a água tem a parte de leão, é a grande quantidade que temos, depois temos o CO2 e o NH4 que também contribuem para isso, o planeta estaria praticamente congelado, ok? Não todo, os locais que tivessem sol direto, quer dizer, no zénite não estariam congelados, mas depois o resto do planeta estaria congelado. Portanto, efeito de estufa faz isto. Também pus aqui um outro gráfico, que é se tivéssemos no planeta Terra, à distância que está do Sol, uma excentricidade igual àquela que o planeta Marte tem. Vejam a diferença que é. Vejam a diferença que é. Sem atmosfera nenhuma e efeito de estufa. Depois, aquilo que temos efetivamente, passamos de menos 15 para mais 15. Reparem, mas a variação é pequena. Só devido à insolação a variação é pequena. E este é um gráfico interessantíssimo, porque se o nosso clima, se a nossa meteorologia fosse apenas controlado pela entrada da luz solar, estão a ver, o apriel e o afélio teriam uma pequenina variação. Se acrescentássemos o quê? A excentricidade orbital, agora essa variação não seria tão pequena assim. Estaríamos a oscilar entre os 3 graus Celsius, isto é valor médio do planeta todo. Obviamente há grandes diferenças entre equadores e os polos, não é? Em média. Mas a média ficaria entre 3 graus e 27 graus. Portanto, neste caso teríamos um planeta em que diríamos, faz muita diferença estar mais próximo do Sol ou mais afastado do Sol. Mas não é o nosso caso. Não é de facto o nosso caso. Isto é caso de Marte, tem apenas o efeito de estufa pequeníssimo, porque a atmosfera é 1/100º da nossa, tem, mas de facto tem uma grande variação. Portanto, são temas interessantes para serem explorados em sala de aula, pois os planetas lá longe praticamente não têm variações nenhumas, não é? Não sei se abordam este tipo de conversa, mas deixem-me agora falar de um outro que também pode ser feito na Terra, na escola, com grande capacidade, que é, não sei se alguém já fez na Terra, na escola, já fez na Terra, obviamente foi na Terra, na escola, a experiência de Eratóstenes. Alguém quer dizer aí alguma coisa? Já alguém participou neste programa que foi lançado, Já. creio que 2013, a Sim, primeira tem- vez, assim a tem a- larga escala, Tem a ver Sim, com várias as Universidade de vezes. sombras. Coimbra. Tem a E ver que com a resultados é que sombra. tiveram? Resultados Exatamente. muito bons, entre 1 a 5% de erro é uma coisa incrível que a pessoa não Mas imagina. É
como um Exato. pauzito do metro dá um resultado Aham. muito bom. Os miúdos Exatamente, ficam muito exatamente. entusiasmados. Exatamente, é. E o conceito é muito giro. Aliás, ele fez isto cerca do ano 200 antes de Cristo, e a experiência é giríssima. Portanto, estava em Cirene, sabia que havia um poço em Cirene que na altura do na altura do solstício de verão não havia sombra no poço, portanto o sol estava mesmo a passar no zénite, mas na cidade de Alexandria havia lá uma torre alta que tinha sombra. E isto, obviamente, é a demonstração de que há curvatura no planeta. Repare, eu pintei aqui dois raios de sol, estes amarelos são raios de sol, vêm paralelos entre si, a Terra é banhada por raios de luz que vêm paralelos entre si, portanto, e se a superfície fosse toda direita, então a direção da torre, se fosse plana, perfeitamente plana, então a torre na vertical teria exatamente esta direção que está aqui, estaria em Alexandria, mas exatamente com a mesma direção do raio solar e não haveria sombra. Mas ele disse, não, ok, se a torre é construída perpendicularmente ao chão, na realidade a torre, a perpendicularidade aponta para o centro da Terra, há aqui um pequeno ângulo entre estas duas verticais, a vertical que passa na cidade de Cirene e a vertical que passa na cidade de Alexandria. Este ângulo é exatamente isto. Portanto, reparem, da matemática são duas retas paralelas que são cortadas por outra reta, portanto, estes ângulos alternos internos são exatamente os mesmos. De modo que temos aqui um triângulo e é medir quanto é que vale este ângulo, sabendo a altura da torre, apanhando ali aquele cateto, na realidade faz-se ao contrário. Mede-se aquele cateto, mais este cateto que é a altura do metro da torre que construíram e tirar-se dali aquela geometria. É simples, é muito simples e funciona bastante bem mesmo bastante bem. Eu fiz aqui uma simulação, aquilo que eu estava a descrever era isto, e na realidade a experiência é simplesmente esta. Reparem, o quê? Está aqui o vosso gnome, pode ser mais alto ou mais baixo. Obviamente que quanto mais alto ele for, melhor é, e a pergunta é porquê? Quanto mais alto for o gnome, melhor o Melhor é resultado o erro, é. menor é o erro de medição, Menor é o erro, exatamente. A questão é ou essa. menor é Como? o impacto do erro de medição. Exatamente. Essa é que é a questão. De modo que, na realidade, que na altura o que nós fizemos no Observatório Astronómico, quando foi lançado o projeto COISO, foi colocar este suporte de microfone com esta altura toda, e isto foi o nosso gnome. E foi medir aqui a sombra da ponta da caneta que aqui estava. Aqui está o pessoal em baixo a medir a sombra. Quanto maior for o gnome, melhor é. E a questão era só essa. Aqui está a medição que foi feita. Foi medir daqui até além. Qual é? Aqui está a Susana Ferreira. Utilizamos, o que é que foi utilizado aqui? Reparem, foi utilizado um fio de prumo. Para quê? Porque o fio de A prumo? verticalidade. Exatamente, para termos a verticalidade com exatidão. E depois marcar no papel onde é que acabava exatamente. E fomos marcando ao longo das horas a posição da sombra, da ponta da caneta. Foi-se marcando e vendo onde é que ela efetivamente era mínima. Ok? Aliás, utilizámos duas referências que aqui estão. Foi utilizado isso. Foi utilizado isso. E os resultados são interessantes. Vou mostrar aqui. O que está em jogo é durante o dia, o que é que acontece? Durante o dia, o Sol nasce lá muito longe, depois começa a projetar a sombra, e quando está na posição mais alta, a sombra é mínima. E aí sabemos que temos a posição mais alta. Aqui no meu gráfico, esta simulação não está a fazer para mostrar aquilo. Na realidade, o Sol está deste lado.
Quando o sol se põe, a sombra está para ali, depois o sol passa ao meio-dia e depois vai embora. É isto que ele faz. E vai-se embora. Portanto, temos que medir a altura do gnomon que é utilizado e depois também o comprimento da sombra, e o que nos interessa é o ângulo que aqui está. Claro que há um problema, porque quando se faz mesmo a sombra, como o gnomon tem um certo diâmetro, uma certa estrutura, na realidade o que interessa não é desde o centro da vertical, mas desde ali até ali à ponta. E eu acrescentei que a sombra é difusa. Estas linhas cor de laranja aparecem, e aquelas sombras, como viram na fotografia, são difusas. Porquê? Porque o Sol não é um ponto matemático a emitir luz. O Sol tem um diâmetro, tem o lado esquerdo e o lado direito. Por causa disso, a sombra fica difusa. E a pessoa tem que utilizar o meio da sombra. Tem que ter cuidado para fazer isto. Os resultados finais são espetaculares e na altura, em 2013, juntei os dados de várias escolas que estavam a participar e puseram os seus dados em Coimbra. Também participou São Tomé e Príncipe, também havia aqui, e o raio que foi deduzido foi este, 6.384, mais ou menos 68 quilómetros. Portanto, o que é que ganhámos em fazer isto? Ter um ponto de medição que era extremamente longe, que era São Tomé e Príncipe. Mas se tivéssemos a Madeira, estão a ver, já era bastante bom o resultado também. Senhor professor, eu fiz a Diga. marcação agora no solstício de dezembro para demonstrar não só a diferença de comprimento da sombra, mas também o formato da linha que une os pontos. E pareceu-me que a sombra era muito mais difusa em dezembro do que em setembro. Tem a ver com a atmosfera também. Também. Porque está mais baixo e o problema da refração na atmosfera torna isso maior. E há pior do que isso. Repara, há outro problema que é, vou voltar aqui, vou voltar aqui para perceber bem o que é que acontece aqui. Há aqui um problema que é estas linhas cor de laranja. O que é que acontece às linhas cor de laranja? Como fez essa observação quando o Sol não estava tão alto, o que acontece é que este comprimento da sombra, o diâmetro da sombra, aumenta também. Elas ficam mais difusas. Por um lado há o problema da refração, porque o Sol está mais baixo. O efeito da refração da luz que vem do bordo superior é diferente da refração da luz que vem do bordo inferior do Sol. E depois tem o problema deste ângulo de abertura que aqui está. Portanto, o resultado é bom, mas depois surgem estes pequenos detalhes em jogo. É mais difícil como é que foi o fazer a seu marcação. resultado? É? O resultado Ok. não medi o raio da Terra porque estávamos no solstício, mas tive dificuldade em fazer as marcações. As marcações. Ok. A descobrir o ponto médio da sombra tornou-se muito mais difícil e eu não tinha pensado nisso. Pois. Ok. Há muitos detalhes. Eu também fiz outro truque aqui, que foi ao calcular estas coisas todas, utilizei a astronomia para saber com exatidão as latitudes todas em que estavam. Fiz um tratamento de dados muito cuidado, utilizando o quê? A latitude em que o Sol, naquele hora, minuto e segundo em que cada pessoa fez a medição, qual era a latitude do Sol naquele instante. Portanto, não tomei apenas um valor à sorte. Como sei as coordenadas do Sol para cada hora, minuto e segundo, é fácil saber qual é o local na Terra onde ele está-se a projetar exatamente, de modo que, pronto, é informação a mais que na escola não temos, não é? Por causa disso também se conseguiu aqui um resultado espetacularmente bom, mas foi juntando. Na escola é mais difícil, mas podia fazer uma coisa, podia assumir que a diferença da sombra não é para o Equador, mas a diferença da sombra é para o Sol, estando numa latitude de menos 23 graus e 24 minutos. E calcular o arco todo até ali. Está a ver a ideia?
Sim, Portanto, o truque é esse, é dizer, ok, nesse dia o Sol está na sua latitude negativa menor de todas, que é os menos 23 graus. É aí que o Sol estaria exatamente no zénite e a fazer a projeção a 90 graus em relação ao chão, ao Sol. Portanto, pegue nos dados e refaça as contas e provavelmente terá um ótimo resultado também. Porquê? Porque o arco de curvatura sobre a Terra até aumentou. Até aumentou. Experimente, não sei. Experimente e veja o que é que voltarei a dá. fazer em março, aperfeiçoando a experiência, e gostei da sugestão do suporte de microfone. Vou tentar arranjar um. É muito boa. É, funciona muito bem. Funciona mesmo muito bem. Ok? Pois bem, última conversa para vos entusiasmar um bocadinho sobre as coisas disto, é? E esta aqui é muito polémica mesmo, que é muito complicada e que é: há mais nascimentos com a lua cheia? Sim ou não? Vá, um inquérito rápido. Pessoal aí do Ciência Viva, vá, fazer um Não. inquérito rápido. Sim ou Dizem que não e Não, sim. porquê? não Não. é verdade. Não, há aí pessoal que diz que sim, vá, porquê? Ou não, porquê? Vá, que explica. Há estudos estatísticos que indicam o contrário e também não faz sentido. À Porquê é distância que que não está a faz Lua. sentido? À É? distância que está a Lua, a interação gravitacional seria muito reduzida, muito mais reduzida do que a interação Uhum. dos corpos existentes na própria sala. Ok, vou fazer de advogado do diabo. Eu acho que as pessoas que defendem isso nem sabem que existe interação gravitacional, força gravítica, acreditam que há uma outra força mágica qualquer que faz a coisa, ou não é? Bom, Eu vou sou uma mostrar-vos mulher uma. simples, não tenho capacidade para chegar a tanto. Não, é que eu já ouvi isso até da boca de pessoas da enfermagem e da medicina. Pronto, eu há uns anos decidi pedir à faculdade as datas de nascimento dos alunos aqui na faculdade, dos registros que haviam na altura. Está aqui o histograma dos registros que tive acesso, fiz histograma disto, antes de nascimento, portanto, na Faculdade de Ciências. E a faculdade não tem os registros todos, porque quando é que foi? Desde o algures dos anos 80 ou 90 é que a faculdade passou a controlar as inscrições, era tudo na reitoria. Portanto, eu na altura fiz isto, foi interessante, e como só tinha o dia, não sei a hora de nascimento, atribuí à sorte uma hora de nascimento qualquer. Fiz, ok. Fiz uma atribuição aleatória, outra atribuição aleatória das horas. Porquê? Porque é que isto é importante? Para saber em que dia lunar é que a pessoa fica. É que o dia lunar não começa às 0 horas do nosso relógio, nem termina às 24 horas do nosso relógio. Porquê? Porque o mês lunar é de 29 dias e meio, não é um múltiplo do mês em que estamos. E a hora de um não corresponde à hora do outro. De modo que tive que atribuir horas aleatórias de nascimento para depois calcular para cada caso em que dia lunar daquele mês lunar é que a pessoa teria nascido. E obviamente é estatística, foi a tirar valores aleatórios. E depois disse, ok, para cada data calculei o dia lunar respectivo, desde 0 até 29,5. O zero corresponde a quê? Qual é a fase da lua no zero? Qual é? Qual é? Lua nova. É a lua nova, ok? Até que passa pela lua cheia, que são metade de 29 e 53. É exatamente metade de 29 e 53, não é um número redondo, não é? Por causa disso é que é necessário saber qual é a posição da Lua na sua órbita ao longo dos anos. Preciso fazer esses cálculos e depois diz, ok, tenho estas quase 40 mil pessoas com o dia da Lua atribuído no seu nascimento, vamos dividir e fazer aqui o histograma. E o que é que apareceu? Esta coisa. Lua nova, segunda falcada e assim em diante. Portanto, ao longo do mês lunar, isto é um mês lunar, a distribuição de nascimentos ao longo do mês lunar é este. É este. Portanto, não há nenhuma
indicação de que haja preponderância para nascer numa certa fase lunar. Não há nada, mesmo nada, não existe. E claro, consoante fui tirando horas diferentes de nascimento para as pessoas, a estatística mostra que isto é simplesmente uma distribuição uniforme, e aqui esta barra cor-de-rosa é uma flutuação estatística de um desvio padrão em relação à média. Isto é uma distribuição perfeitamente uniforme. São apenas 40 mil casos, mas mostra-se que não há nenhuma preferência para as pessoas nascerem numa fase lunar ou não. Mesmo nada. A questão de, como falou, de interação gravídica, de força gravídica, na realidade a única coisa que existe da Lua sobre a Terra é força gravídica e mais nada. Mais nada. Podemos argumentar, mas há outra coisa, a lua cheia leva as pessoas que fazem poemas a imaginar coisas muito lindas, claro que sim, e faz a pessoa apaixonar-se na lua cheia, é verdade, mas isso não é uma interação física, não é? Portanto, sobra apenas interação física. E a interação física puxa a Terra de maneiras diferentes, ok? E a argumentação é complicada, porque quando se diz que a Lua anda à volta da Terra, na realidade não é à volta do centro da Terra, anda à volta do centro de massa entre a Terra e a Lua. Quer dizer, quando a Lua dá a volta em 27,3 dias, a Terra dá a volta ao centro de massa também em 27,3 dias. E isto é que causa estas marés serem simétricas de um outro lado e do outro. É porque a Terra também tem que andar à volta do centro de massa. A Terra é obrigada a andar. É um sistema binário, fazem isto. Como a Terra tem muito mais massa do que a Lua, parece que o centro de massa está dentro da Terra, está algures aqui nesta posição, mas a Terra anda à volta deste centro de massa. E então a força gravítica da Lua puxa o centro da Terra, o centro de massa agora da Terra, a andar à volta. E os pontos extremos A e B têm que acompanhar o centro com a mesma velocidade orbital. E isso é a chatice. Este ponto tem força gravítica a mais e por causa disso é puxado para ali. Este ponto tem força gravítica a menos para fazer esta translação tão rápida para ele. E então é atirado para fora como uma espécie de força centrífuga. E causa-nos estas duas marés, chamadas forças de maré, tecnicamente designam-se por forças gravitacionais diferenciais, mas reparem, quando se faz as contas, isto é apenas 70 centímetros. 70 centímetros no raio da Terra, que são 6.000 e quase 400 quilómetros. 70 centímetros é 6.400 quilómetros, é quase nada. Portanto, quando se diz a força gravítica da Lua atua sobre as águas do ventre da mulher e ajuda, qual carapuça. Para termos 70 centímetros na Terra precisamos de 6.400 quilómetros de tamanho. Portanto, termino aqui a minha exposição, isto é muito giro, mas pronto, não vos incomodo mais. Obrigado, professor Rui, obrigado. Deixou-nos aqui sugestões, deixou-nos desafios, pôs-nos também aqui a pensar. Levantaram-se aqui outras questões no QIA e no nosso chat, mas foram dando, os professores foram acabando por também interagir uns com os outros. Muito rapidamente, para não passarmos muito mais do nosso tempo limite, não vamos conseguir colocar todas as questões, nem dar a palavra a todos os professores. Eu não sei se há alguma questão mesmo essencial que queiram que o professor Rui responda. Podem-nos fazer também chegar essas questões ou sugestões através do e-mail dos clubes e depois nós faremos chegar ao professor Rui, que com certeza terá também todo o gosto de depois responder e dar a melhor resposta, quer depois também em termos destes, dar sugestões para desafios e poderem ser usados na sala de aula e nos clubes. Dizer-vos só que esta sessão ficou gravada e será depois disponibilizada no nosso site dos clubes nas iniciativas, à semelhança das anteriores, e dizer-vos também ainda muito rapidamente, se pretenderem, aos professores e professoras, se pretenderem um certificado de participação desta sessão, vai-vos aparecer uma caixa onde devem colocar o e-mail para o qual querem receber o certificado. Não respondam com sim ou não, mas sim com o e-mail que pretendem, que depois nós enviemos os certificados de participação. Professor Rui e professora Sónia, uma vez mais, muito obrigado da nossa parte.
agradecer-nos a disponibilidade e a simpatia por terem aceito este convite. Nós voltamos no próximo mês com outra conversa, com outro tema, com outros convidados. Agradeço a todos e a todas a disponibilidade. Obrigado e até à próxima sessão. Sim, senhor. Deus, foi um Obrigado, prazer. professor Rui. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.